Saudações de paz, povo de Deus, pastor Juscelino Santana, com mais um ensinamento da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do texto de Atos, capítulo 9, versículo 32, onde fala da cura de Enéas e da ressurreição de Dorcas. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque todo dia temos palavra de ensino neste altar. Então aqui diz a palavra de Deus: aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, faça a tua cama. E logo se levantou. Aqui nós aprendemos, irmãos, como que funciona a autoridade de um homem de Deus. Como que Deus dá autoridade para o homem e ele ali coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Pedro, depois que passou por uma fase de fracasso ao lado de Jesus, porque ele negou Jesus, ele se afastou de Jesus, ele fingiu não ser amigo de Jesus, então foi uma fase difícil de Pedro. E nós também, nos dias de hoje, todos nós temos uma fase difícil, todos nós passamos por processos que queremos deixar para trás e vivemos uma nova vida na presença do Senhor. Então aqui Pedro, depois que ele é transformado, porque o próprio Jesus disse: Pedro, depois que tu te converter, te apresenta aos teus irmãos. E aqui nós vemos um Pedro convertido, um Pedro transformado, cheio da unção. Assim como Paulo, quando passava e deixava os seus lenços e aventais sobre os enfermos e eles eram curados, Pedro também, somente a sombra de Pedro, aleluia, quando passava as pessoas eram curadas. Ele tinha a autoridade, ele tinha o dom de cura e tinha o temor de Deus. Hoje muitos milagres não acontecem porque as pessoas já não têm mais o temor, porque as pessoas já não têm mais aquela aplicação nas coisas de Deus, fazem as coisas de qualquer forma, relaxado. Por isso que já não existe muitos sinais nos dias de hoje. Mas aqui nós vemos uma igreja, a igreja primitiva, a igreja de 2000 anos atrás, que era ali cheia dos dons de Deus. Eles tinham comunhão até no partir do pão, aleluia, e ali no meio deles de nada tinham falta, porque quando um era necessitado, o outro ia e compartilhava, aleluia, e ambos tinham, aleluia, as coisas. Então veja, aqui Pedro vai e vê que Enéas está enfermo, está paralítico, e Pedro não fica fazendo firula, não fica inventando muita coisa, né? Porque nos dias de hoje são tantas fantasias, são tantas firulas, são tantas frases de efeito, né, irmãos? Principalmente quando vê um celular em cima filmando, aleluia, meu Deus, vamos mudar essa parte. Então Pedro não tinha essas coisas. Com Pedro era simplesmente: Enéas, hoje Jesus Cristo te dá saúde, levanta, toma tua cama e anda. Meu Deus, oh glória! Por que nos dias de hoje não tem tantos milagres assim, irmãos? Porque o povo está se apostatando, a iniquidade está aumentando, o pecado tem entrado nas igrejas, muitas coisas estão acontecendo de fachadas, muita mentira, muita firula, muita mentira que está acontecendo dentro das igrejas, irmãos. Pessoas estão sendo compradas para dizer que foram curadas. O milagre de Jesus, aleluia, nos dias de hoje está difícil de acontecer. Por quê? Porque o homem, ele quer se promover através daquilo que ele faz, ele quer se promover, ele quer se amostrar, só que está deixando Jesus, o Espírito Santo, de lado. Mas nós precisamos trazer o Espírito Santo de Deus por meio, porque quando o Espírito de Deus está no nosso meio, o milagre acontece naturalmente em nome de Jesus. E quando os discípulos ficam sabendo que Pedro estava ali e já tinha operado o milagre, eles ouviam dizer que Filipe estava lá em Samaria curando, os macumbeiros estavam se convertendo, os mágicos estavam se convertendo, os católicos estavam se convertendo. A unção era tanta na vida de Filipe que toda a cidade, aleluia, se chegava até Filipe porque via neles sinais, prodígios e maravilhas. Então eles mandam chamar a Pedro, porque tem uma discípula com o nome Tabita, que é também conhecida como Dorcas, que ela já está ali enferma, aleluia, e eles mandam chamar a Pedro. Só que quando Pedro chega, a Bíblia diz que ela já estava morta.
Agora veja, irmãos, porque a igreja primitiva estava de luto e numa tristeza, porque Tabita, que era considerada também como Dorcas, ela era uma mulher cheia de boas obras, ela fazia oferta, ela era dizimista, ela ajudava os órfãos, ajudava as viúvas, ela costurava para a igreja, irmão, ela fazia tudo com amor, aleluia. Nos dias de hoje, irmãos, acabou esse amor, o amor de muitos se esfriou, as pessoas que vão pregar só querem cobrar, né? Para andar 1 quilômetro tem que pedir Uber, tem que ter táxi, tem que ter hotel, tem que ter avião, meu Deus, por isso que os milagres estão ali em escassez, não está acontecendo mais, porque é o homem que está predominando e esqueceram o Espírito de Deus do lado. Só que tem uma coisa, irmãos, ela vivia para servir e não vivia para ser vista, aleluia. Vou dizer de novo, ela vivia na igreja primitiva para servir, através ali das suas doações, através do seu trabalho, através da sua costura. Então ela vivia para servir, ela não vivia para ser vistas. E hoje, nos dias de hoje, muitos querem ser vistos, não querem servir. Grande é a seara, mas preguiçosos são os ceifeiros. Vou repetir, grande é a seara, mas preguiçosos são os ceifeiros. Então veja, ela vivia para servir, não era para ser vista. As roupas sempre estavam prontas, ela começava e tinha prazer em terminar, ela não parava pelo meio do caminho, ela não ficava dando volta para fazer algo para Deus, ela tinha prazer, onde ela colocava as mãos, Deus abençoava e prosperava, irmãos. Então veja, ela morreu, aleluia, já era algo que era considerado tarde para a medicina. Por quê? Porque já está morta. Só que enquanto é tarde para a medicina, é nessa hora que Deus se apresenta. Aleluia. Quando não tem mais jeito para o homem, para o médico, para o especialista, para o advogado, para o juiz, quando não tem mais jeito, quando o médico dá a última palavra, é aí que Deus se apresenta. Porque é tarde para o homem, mas não é tarde para Deus. Aleluia. Aquilo que está difícil para você, o homem pode ter decretado falência, ruína, despejo, só que a última palavra vem de Deus, e a última palavra de Deus é vitória, vitória, vitória. Tome posse da bênção em nome de Jesus. Então veja, irmãos, Tabita, aleluia, era uma pessoa que tinha prazer de fazer a obra de Deus. Os irmãos amavam tanto ela que quando ela morre, os irmãos não enterram, aleluia. O que eles fazem? Eles colocam ela num quarto alto, sobe no segundo, terceiro andar e deixam ela ali num quarto, esperando o milagre da ressurreição, porque Pedro estava vindo, e Pedro estava vindo cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro estava vindo na unção e na ousadia do Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida que Deus está te enchendo, que Deus está te capacitando, que Deus está promovendo um avivamento novo na tua vida espiritual. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você que pensou que estava acabado, que estava já derrotado, que foi desfalecido, está desanimado, está estacionado, está caído, está fraco, pensando em parar, em desistir, Deus está falando, é com você que eu conto, através da tua vida, que Enéas e Dorcas vão se levantar através da tua palavra e da tua oração. Então eles não enterram, colocam ela no terceiro andar, num quarto alto. Se não enterrou, significa que ainda tem esperança. O que isso significa? Aleluia. Talvez você está aí morto espiritualmente, mas ainda está de pé, não desceu a sepultura. Então significa o quê? Que ainda há esperança, que ainda tem como reverter essa situação, mudar o quadro dessa história, tem como fazer tudo de novo. Tem tempo aonde você vai olhar e vai dizer: a partir de hoje eu vou parar de errar, e a partir de agora eu vou só querer acertar. A partir de hoje eu paro de errar, e a partir de agora eu quero só acertar na presença de Deus. Aleluia. Então está de pé, não foi enterrado, ainda tem, aleluia, esperança. Bendito sejas o santo nome do Senhor. Aleluia.
Então, quando eles chamam Pedro, irmãos, aleluia, Pedro, ele vai naquele quarto, e quarto significa lugar de oração, e oração é alimento, aleluia, e combustível, alimento, combustível e oxigênio do crente. Vou repetir, a oração é alimento, combustível e oxigênio do crente, aleluia. Todo crente que ora, aleluia, ele tem reserva, tem ousadia, tem autoridade e poder, aleluia, porque quando ele entra no quarto e fecha a porta, o céu se abre, e se abre o céu da revelação, aleluia, que se apresenta para ele no momento mais difícil, aleluia. Então veja, irmãos, quando eu oro antes de receber o milagre, significa dependência de Deus. Quando eu entro no quarto para orar, aleluia, em busca do milagre, significa que eu estou dependendo de Deus. E orar depois que recebe o milagre significa gratidão a Deus. Então entra no teu quarto, ora, busca a dependência de Deus, e depois que você recebeu o milagre, lembre-se de ser grato a Deus, aleluia. Então veja, irmãos, porque dentro de um quarto fechado é ali que Deus mostra o céu aberto. Oh glória, vou repetir, dentro de um quarto fechado é ali que Deus mostra o céu aberto, aleluia, maravilha de Deus. Então veja, irmãos, que ali Pedro vai pedir para todo mundo sair, ele vai orar a Deus e vai pedir para que Deus devolva o espírito de vida. Pedro vai repreender o espírito da morte da vida de Dorcas, vai dizer para o espírito da morte sair da vida dela. E quando Pedro repreende o espírito da morte, ele pede para que Deus sopre novamente o fôlego, o espírito de vida na vida de Dorcas. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero profetizar, quero ser boca de Deus na tua vida hoje, nesse dia de hoje, que esse espírito de morte, de falência, esse espírito tranca-rua, esse espírito travado que está impedindo a tua vida, aleluia, eu decreto falência, derrota nesse espírito que quer te parar, e eu profetizo sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus, o fôlego de vida, a presença de Deus, a glória Shekinah do Todo-Poderoso sobre a tua vida, amém? Assim como Deus usou Pedro para curar Enéas e ressuscitar Dorcas, Deus hoje usa a minha vida para falar para você: vai em frente, espírito de derrota e de fracasso joga de lado, e a partir de hoje Deus vai fazer coisas novas na tua vida, em nome de Jesus, amém? Se essa palavra foi uma bênção na tua vida, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus.